Hoje nós vamos conversar na nossa reunião semanal sobre sistema de justiça, corrupção e impunidade e vai conversar sobre a demora do judiciário, a demora para a punição e o que nós brasileiros podemos fazer em relação a isso. Vamos conversar sobre a PEC que busca permitir a prisão depois da segunda instância. O nosso convidado das conversas às terças-feiras é o colega Robertson, vamos aguardar ele entrar aqui. Já vamos incluí-lo. Já deve estar entrando e o colega Robertson está fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito, trabalha na Lava Jato, um dos primeiros que entrou na Lava Jato, e está aí, grande Robertson, muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por você dispor do teu tempo para a gente conversar sobre esse assunto tão importante para o país e sobre como a gente pode mudar. Mais uma vez, eu estava fazendo a introdução e queria relembrar qual que é o nosso conceito desses encontros das terças-feiras. O nosso conceito básico é, a gente não quer empilhar informação em cima de vocês, a gente quer trazer conhecimento para a transformação, conhecimento para exercício da cidadania. A gente quer mais do que dizer o que está errado para vocês, dizer como que a gente pode alcançar o que é certo. Então hoje a gente vai conversar sobre a dificuldade de punição em razão das nossas 4 instâncias, da demora do sistema brasileiro, em razão da multiplicidade de recursos e vai conversar sobre a PEC, a proposta de emenda constitucional que pode mudar isso, onde que ela está, na mão de quem que ela está e quem que pode, quem é o parlamentar que hoje pode colocar ela para frente e impulsioná-la. Só lembrando, na última terça-feira a gente conversou sobre o foro privilegiado e a gente fez a mesma abordagem. Está nas mãos de quem hoje mudar o foro privilegiado? A PEC do foro privilegiado já foi aprovada no Senado, foi para a Câmara dos Deputados e está nas mãos do deputado Arthur Lira. Basta colocar em votação, sendo aprovada, mudou a realidade. Já passou por todos os outros trâmites. Hoje nós vamos conversar sobre a PEC da prisão em segunda instância. Robertson, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por você estar conosco. Eu vou abrir para você dar um olá também para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado, Deltan. É um prazer retornar aqui para a live. Eu agradeço o convite. Desejo uma boa noite para todas, todos aí. Realmente, como você bem colocou, Deltan, a PEC da prisão em segunda instância talvez seja uma das prioritárias, dos assuntos prioritários em termos de aperfeiçoamento do sistema de justiça criminal para conseguir dar conta de crimes complexos, crimes que hoje, infelizmente, não encontram uma resposta efetiva. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer debater esse tema e trazer alguns detalhes para todos aqueles que estão nos acompanhando. Legal. Eu e o Robertson, a gente escolheu esses 2 temas porque a gente considera que são os 2 centrais. O primeiro tema da reunião passada é PEC do fim do foro privilegiado e hoje o PEC da prisão em segunda instância. 2 temas centrais para a gente avançar. E é importante a gente falar desde o começo que tudo que a gente conversa aqui, a gente conversa como cidadãos, como professores, como estudiosos do assunto. A gente não está falando como procuradores da República. Como procuradores da República, a gente fala lá nas investigações, nos processos, nos casos em que a gente trabalha. Aqui a gente está conversando como cidadãos, como pessoas interessadas em mudar o nosso país para melhor e ter um sistema de justiça efetivo. Bom, eu queria começar, Robertson, conversando. Eu acho que a gente tem que conversar sobre alguns temas. Primeiro, a gente vai falar sobre a demora da punição, o fato de que a gente tem 4 instâncias e como isso atrapalha. Acho que nós somos virtualmente o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento e de revisão. Acho que a gente pode dar alguns exemplos da demora, da impunidade, da injustiça que isso gera. A gente pode falar um pouco dos efeitos dessa demora, não só gerando impunidade, gerando prescrição, mas também gerando desinteresse nos acordos de colaboração premiada. Tem uma frase icônica de um dos réus da Lava Jato, que depois eu posso citar com calma, mas ele fala basicamente assim, olha, quando a gente viu que estava todo mundo sendo punido, valia a pena, não é mais como antigamente. Mas, infelizmente, agora está voltando a ser como era antigamente, a punição que nunca chega. E eu acho que a gente pode aí concluir falando sobre como a gente pode agir como cidadãos para mudar essa realidade. Que tal? Perfeitamente, eu acho bem bacana e eu acho que até o próprio título da live é interessante, porque esse é um tema muito amplo, né? Amplíssimo o tema sobre a prisão em segunda instância, mas eu acho que a gente pode também seguir na linha de estudar mais especificamente ali na frente a PEC 199 de 2019, que é uma das, assim, são vários os projetos de lei, de emenda constitucionais sobre o tema, mas essa talvez seja a que esteja num estado de discussão e de debate no parlamento mais avançado e eu acho que merece alguns comentários nossos sobre o seu teor, sobre o seu conteúdo, sobre as mudanças que ela pode proporcionar. Mas, sem dúvida, em se falando de prisão em segunda instância, a primeira coisa que vem à mente é a demora, né?
a demora, é o congestionamento dos tribunais superiores, é a deturpação da própria finalidade constitucional desses tribunais que são excepcionais. Então, eu acho que está bem legal essa linha aí, Deltan. Legal, Robertson. Eu queria agradecer as mensagens que ele está recebendo de parabéns, incentivo. Obrigado pelo apoio que vocês dão à Lava Jato, viu? Sensacional estar com vocês aqui conversando sobre esse problema e como nós podemos solucionar, como a gente pode ir mais para frente juntos contra esse problema, viu? Bacana. Obrigado pelo comparecimento, pelo apoio, pelo envolvimento de vocês. Bom, vamos começar conversando um pouco sobre a demora na punição. O que é uma instância de julgamento? Uma instância é um degrau. A gente tem a primeira instância, em que os juízes julgam os casos, os juízes concursados. A gente tem uma segunda instância, em que o tribunal de apelação revisa o caso. No caso da Lava Jato, por exemplo, a primeira instância ficava na 13ª Vara. Era primeiro o juiz federal Sérgio Moro, depois a juíza Gabriela, depois o juiz Bonatti. Na segunda instância, a gente tem um tribunal que revisa tudo que é feito, todos os fatos, toda a análise das provas, a aplicação do direito. No caso da Lava Jato, é o Tribunal Regional da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Aí tem uma terceira instância, a gente chama de instância especial, tecnicamente, mas vamos chamar a terceira instância para ficar mais fácil, que é o STJ, e uma quarta instância, que é a instância extraordinária, tecnicamente, para ficar mais fácil, quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Em vários países, o sistema funciona com duas instâncias e com uma revisão por uma instância constitucional, de matérias constitucionais. É difícil você ver um sistema em que é possível você rever inteiramente os casos em 4 instâncias, como no Brasil, em que a pessoa investigada, o réu, consegue levar o reexame de tudo via habeas corpus para 4 instâncias, criando esses 4 degraus de julgamento e rejulgamento. E como a gente sabe, direito não é matemática. Cada juiz pensa diferente sobre uma série de aspectos. E isso faz com que tenha existir uma tendência institucional do sistema, por causa do modo como funciona o sistema, a favor dos réus e dos investigados. Por que isso? Porque quando se defere um habeas corpus em favor de um réu, em qualquer dessas instâncias, não existe recurso para o Ministério Público contra o habeas corpus favorável ao réu. Então, a gente tem 4 instâncias de julgamento que estabelecem uma tendência favorável ao réu, especialmente os réus de colarinho branco, que entram com centenas de habeas corpus. É muito difícil você levar um caso criminal grande contra réus de colarinho branco, porque basta um dos tribunais ter, em algum momento, uma turma de julgadores em que uma pequena maioria seja favorável à anulação do caso, que você derruba todo o trabalho, toda a história do trabalho, depois de 4, 5 anos o trabalho está feito e parecia consolidado, mas ele cai por terra. Então, essa é uma das primeiras dificuldades que a gente tem em razão do encadeamento de instâncias. Além disso, você me permite só uma consideração que eu acho que é interessante, pode ser que tenham pessoas que ainda não tenham se atentado para essa diferença. A gente está falando aqui de prisão em segunda instância e é preciso a gente diferenciar a prisão por culpa, por condenação, ou seja, a prisão depois de um julgamento, da prisão cautelar, da prisão chamada preventiva, né? Então, existem as duas figuras e, assim, os noticiários, às vezes, não se distinguem. Ah, fulano foi preso, ciclano foi para a cadeia. Não se distingue o motivo pelo qual ele foi preso. No Brasil, eu gosto de dizer que existem quase que 2 justiças criminais, né? Uma justiça criminal é a justiça criminal para os crimes de rua, para os crimes violentos, para os crimes que envolvem flagrante, prisão em flagrante. Essa justiça criminal, ela acaba sendo efetiva por uma razão simples. Na maioria das vezes, ela envolve a prisão dessas pessoas em flagrante e elas são mantidas presas preventivamente, ou para garantir a segurança da sociedade, durante todo o trâmite do processo. Então, traficantes, pessoas que praticam crimes violentos são presos pela polícia militar, muitas vezes eles acabam passando a instrução inteira presos e quando se tem uma sentença definitiva, eles só mudam a figura de uma prisão preventiva para uma prisão por culpa. Só que quando a gente fala de crimes de colarinho branco, a gente não está falando de crimes que envolvem prisão em flagrante. A gente está falando de crimes complexos, crimes que envolvem investigações pesadas, necessárias, demoradas, e que muitas vezes não vão levar a uma prisão preventiva. Em muitos casos não vão levar, não há um fundamento para uma prisão preventiva. Então, quando a gente fala em prisão em segunda instância, após condenação confirmada em 2 instâncias, a gente está falando da prisão por culpa, ou seja, depois do exercício da ampla defesa e depois do exercício do direito ao recurso, e não de uma prisão cautelar, que é uma decisão que um juiz sozinho pode tomar e pode ser sindicada, enfrentada por meio de habeas corpus, reclamações em todos os 4 graus de jurisdição. Só queria fazer esse adendo, porque às vezes eu acho que não fica muito claro, doutor.
Boa, acho excelente. Então, olha só, primeiro eu coloquei que o fato de a gente ter 4 instâncias facilita a anulação dos julgamentos. Agora, o Robertson veio e explicou que a prisão acontece normalmente depois do julgamento da culpa da pessoa. Isso acontece depois do julgamento de uma primeira e de uma segunda instância. Em vários lugares do mundo, a pessoa é presa depois da revisão do julgamento em primeira instância, na segunda instância, ou mesmo na primeira instância, né? Então, ele falou que essa prisão por culpa, a prisão definitiva, é diferente daquela prisão que acontece no começo do processo, que é a prisão em flagrante, ou é a prisão preventiva, que acontece quando a liberdade da pessoa, durante o processo, representa um risco para a sociedade. E ele colocou aqui essa prisão por culpa, ela acontece, digamos, em vários países do mundo, depois da sentença, depois da condenação, depois da segunda instância, mas no Brasil, em 2019, se entendeu que essa prisão deve acontecer depois do julgamento das 4 instâncias, depois de não existir mais nenhum recurso cabível. E postergou isso para depois uma infinidade de recursos em 4 instâncias, quando a gente está falando de réus de colarinhos brancos que têm um acesso privilegiado, né, ao judiciário. Quando a gente vai olhar alguns nomes de recursos, esses nomes de recursos parecem até palavrão. Tem que pegar fôlego para falar. Olha só, olha o nome desse recurso, ó. Agravo regimental nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso extraordinário, no recurso extraordinário, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo número 1249838. Gente, isso é para vocês terem ideia do tamanho das possibilidades de recurso, né? Então, recurso do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso. Isso só recurso em tribunal superior, não conta nem o recurso do Tribunal de Apelação. E sabe o que é pior, pessoal? Que esse recurso aí, com o nome de uma centopeia, ele impede uma pessoa já condenada, às vezes, em 1, 2, 3 graus diferentes de jurisdição, de cumprir pena. Não se pode mais nem discutir os fatos pelos quais ela foi condenada, mas esse agravo dos embargos, etc. e tal, e aí tem várias nessa fauna brasileira de recursos, cada um com um nome mais comprido do que o outro, ele impede ela de ir para a cadeia quando ela deveria ir para a cadeia, porque ela fez um ato e foi assim reconhecido. Então, esse é o tamanho do problema. É assim. E vejam que nós entendemos que a pessoa só deve ser condenada, só deve ser presa, né? Salvo alguma circunstância muito excepcional que gere a necessidade da prisão preventiva, a pessoa só deve ser presa depois de aferida a culpa e confirmada essa culpa num tribunal de segunda instância. Isso é um parâmetro global de defesa dos direitos humanos. A gente não está defendendo nada diferente do que a humanidade defende como justo, como correto, como algo respeitoso em relação aos direitos das pessoas. Então, até agora... Doutor, se você me permite até acrescentar um pouco nesse ponto, eu acho que é legal a gente fazer essa advertência. Tem 2 princípios que muitas vezes, quando se fala em prisão em segunda instância, algumas pessoas acabam argumentando, mas isso ofende o princípio da presunção de inocência e também falam que isso ofende o princípio da ampla defesa. E nenhuma das 2 afirmações é verdadeira. Em primeiro lugar, a gente tem que destacar que, em momento algum, a gente está disposto, ou seria razoável ou aceitável, abdicar dessas 2 garantias. A garantia ao direito à ampla defesa e a garantia é o duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito de ser julgado por um juiz e depois ter o direito de recorrer dessa decisão desse juiz para um outro órgão, no caso, no Brasil, um órgão colegiado. Isso é fundamental, é garantia básica. Ofender isso é defender barbárie jurídica. Então, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que, assim como é necessário garantir as defesas, a ampla defesa e o direito de recurso para o acusado, para o investigado, também é necessário garantir os direitos da sociedade. E garantir o direito da sociedade em que termos? Bom, a quem que vocês acham que... quem que paga a conta no Brasil pelo custo ou pelo tempo exacerbado do processo penal em relação a criminosos de colarinho branco? É o próprio investigado ou réu ou é a sociedade? É óbvio que é a sociedade. Então, você tem um incentivo para os próprios réus de postergarem tanto quanto possível, quando existe a vedação de execução de pena antes de 4 instâncias, eles postergarem tanto quanto possível esses recursos até os tribunais superiores. E o efeito colateral negativo desse, além do fato de ele não cumprir pena quando deveria, é assoberbar, transformar esses tribunais superiores em tribunais inoperantes. Mas então, só essa advertência que eu acho fundamental que você fez aí, Deltan,
Não estamos falando de forma alguma em atacar ou relativizar princípios da ampla defesa ou o princípio da presunção da inocência. É assim, para vocês terem ideia, pessoal, da demora dos casos, a gente, no caso Banestado, lá em 2004, 2005, a gente fez bloqueios de uma série de contas no exterior, bloqueios de dinheiro que estava sendo lavado no exterior, e esse dinheiro ficou bloqueado, e a gente precisava fazer um relatório para os Estados Unidos para dizer como estavam indo os processos. E eu dei uma olhada no relatório de 2017, eu não consegui pegar o mais atualizado agora, mas eu posso reportar para vocês depois. Eu peguei um relatório de 2017 e dei uma olhada, e o que eu vi é que mais de 10 anos depois, 12 anos depois, tinha caso que ainda estava na primeira instância. Ou seja, ainda tinha 3 instâncias para ir. Esse é o grau de demora da nossa justiça. Assim, existem os nossos casos contra réus de colarinho branco, poderosos, que praticam corrupção, lavagem de dinheiro, são casos complexos, eles demoram mais do que casos, por exemplo, de homicídio. Agora, vejam, por exemplo, um caso de homicídio que foi relatado pelo ministro Barroso. Veja o que aconteceu. Ó, foi morto em 1991 Eusélio Oliveira. 1991 ele foi morto, tá? E em agosto de 2016, ou seja, passados aí 25 anos, já tinham morrido o promotor do caso, promotor de justiça, tinha morrido o juiz do caso, o advogado, o delegado tinha morrido, o desembargador tinha morrido, o ministro tinha morrido, e a pessoa condenada, o cara criminoso praticou homicídio que tinha sido condenado, estava com 87 anos de idade. 87 anos. E ainda estava solto, porque o processo não tinha chegado ao fim. É esse tipo de absurdo que a gente precisa acabar. Quando você tem uma justiça que não funciona, uma justiça que demora muito, em que você não consegue entregar para a sociedade a justa punição que desestimula os crimes, que desincentiva os crimes, você torna o país um lugar em que se passa a mensagem que aqui o crime é possível, aqui a impunidade reina. Vejam, isso impacta, inclusive, pessoal, os acordos de colaboração premiada, que são um instrumento essencial de investigação de crimes de colarinho branco. Quando uma pessoa está sendo investigada e processada por corrupção, que é um crime muito difícil de investigar e processar, por que ela vai entregar informações e provas sobre outros crimes que ela praticou e crimes que outras pessoas praticaram? Por que ela vai fazer isso e vai devolver o dinheiro que ela desviou se ela tem uma larga avenida de décadas aí para responder um processo em que ela pode buscar prescrição, anulação e por aí vai, sem responder por isso, sem perspectiva de prisão pelas próximas 2 décadas? É claro que ela não vai colaborar com a justiça. Ela vai colaborar com o próprio bolso, vai colaborar com ela mesma, vai colaborar com a própria impunidade dela, né? Vai pagar um advogado caríssimo e vai postergar isso por décadas. E veja o que falou sobre isso uma pessoa que colaborou com a Lava Jato. Ele era um ex-gerente de gasoduto da OAS e ele disse o seguinte durante a Lava Jato. Ele disse, olha, antigamente, se estava condenado em segunda instância, você não ia preso. Por que ele estava falando isso? Porque durante a Lava Jato, entre 2016 e 2019, o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão em segunda instância. Depois ele mudou de entendimento e não autorizou mais, tá? Mas, nesse período, o Supremo estava permitindo a prisão em segunda instância. E aí, esse réu na Lava Jato, pessoa acusada por corrupção, lavagem de dinheiro, ele estava falando, olha, antigamente, se você era condenado em segunda instância, você não ia preso. Então, o acordo entre os criminosos era de não falar absolutamente nada. Porque eu poderia ser condenado em segunda instância, até chegar ao STJ, ia demorar mais 10, 15 anos, todo mundo já ia ter mais de 70 anos, e com mais de 70 anos a prescrição corre pela metade da impunidade. Ele já sabia disso. E ele disse, olha, isso mudou a partir do momento em que a segunda instância começou a prender. Essa foi a frase do cara. Veja como o criminoso colarinho branco, ele toma em conta qual é a perspectiva de punição para ele decidir se ele vai ou não praticar o crime, para ele decidir se ele vai ou não colaborar com a justiça. E quando a gente tem um sistema que permite recursos infinitos, a pessoa não vai presa nem depois de 25 anos, como foi nesse caso de homicídio, que é um crime mais simples do que esses crimes de corrupção, de lavar dinheiro para processar e para punir, quando a pessoa não vai presa em 25 anos, tendo um bom advogado no crime de homicídio, isso abre uma larga avenida para a impunidade. Grande parte dos nossos réus por corrupção e lavagem de dinheiro, eles praticam crimes já numa idade avançada. Avançada, eu digo assim, vamos dizer aí, não assim, avançada, hoje, né, se for falar que a idade deles é avançada, vários de nós vamos ter idade avançada. Mas várias pessoas praticam crimes aí nos seus 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, e
o que acontece é que o processo demora tanto tempo que boa parte deles vai morrer sem que tenha tido justiça, sem que tenha sido punido se ele praticou, claro, os crimes. Né? Deve ser punido. Deve ser punido para que isso desestimule, porque quando ninguém é punido, você cria uma nova regra. A regra é de que pode praticar aqueles crimes, que pode corromper, que não tem punição. Né? Passa uma mensagem errada, uma mensagem equivocada de que aquilo é aceitável na sociedade. É a mensagem subliminar que se passa. Exatamente. Eu vi até aqui algumas mensagens, eu achei interessante, até vou pegar isso como gancho. Eu vi assim algumas mensagens falando sobre do termo execução provisória da pena. Mas é interessante que quando a gente fala de prisão em segunda instância, a gente não está mais falando de execução provisória da pena. E eu vou explicar o porquê. No processo penal brasileiro, você discute fatos, ou seja, João praticou o crime de corrupção em face da entidade pública X, você só discute nas instâncias ordinárias, chamadas ordinárias, que são duas. No primeiro grau, é um juiz, uma pessoa só que vai decidir, e no segundo grau, vai ser um tribunal regional federal, ou um tribunal de justiça, ou um tribunal eleitoral, enfim, que vai julgar o crime que aquela pessoa praticou. Somente essas duas instâncias é que discutem os fatos, que vão analisar as provas do processo e vão falar, não, realmente, vendo aqui todas essas provas que foram produzidas, todas as testemunhas que foram ouvidas, os documentos que foram juntados, realmente, para além de qualquer dúvida razoável, eu consigo afirmar que João é culpado. Acabou. Não, depois quando você vai recorrer tanto para o STJ quanto para o STF, você não vai mais discutir os fatos. Existem súmulas vinculantes nesses dois tribunais que os impedem de discutir fatos de julgamentos das instâncias ordinárias. Então, quando a gente fala em execução da pena após condenação em segunda instância ou após a possibilidade de exercer o recurso, a gente está falando de uma execução definitiva, não mais se discute fatos. E aí tem o professor Mitidiero, ele traz uma interessante distinção. Ele fala o seguinte, os tribunais superiores não decidem sobre fatos, eles decidem sobre circunstâncias jurídicas, sobre a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional. E no Brasil, a gente chuta em quantas leis ordinárias existem no Brasil? 180 mil leis ordinárias. Então, o STJ tem a missão de, basicamente, uniformizar a interpretação de 180 mil leis ordinárias no Brasil, com seus 33 ministros. E o STF, com seus 11 ministros, tem a missão de ser a corte constitucional do país. Pegar aqueles artigos da Constituição e dizer como eles podem ser mais e melhor aplicados. Então, quando um réu condenado em duas instâncias recorre tanto para o STJ quanto para o STF, ele não está mais discutindo se ele praticou o crime A, B ou C. Ele está tentando fazer emplacar uma tese jurídica, que às vezes vai dizer que aquele caso tem que ser anulado por X, Y, Z, mas os fatos não mais serão discutidos. Então, a PEC que a gente está citando aqui, a 199 de 2019, o que ela propõe é encerrar, considerar que o trânsito em julgado da sentença condenatória acontece nas instâncias ordinárias. E aí isso é muito importante porque os graus de recurso especial e extraordinário realmente se tornam excepcionais. E com a finalidade fundamental que eles têm, que é debater de forma aprofundada, com calma, com reflexões apropriadas, as teses jurídicas que vão balizar a aplicação da lei nos tribunais inferiores. Agora, vocês acham que funciona hoje um STJ e um STF, eu posso até depois resgatar os números se o Detran não estiver aí, com dezenas de milhares de processos sendo ajuizados, recursos todos os meses. Vocês acham que eles vão conseguir, na agenda desses 33 ministros do STJ e 11 ministros do STF, conseguir julgar e exercer suas funções constitucionais apropriadamente? É lógico que não. Na live passada, o Deltan citou números da Suprema Corte Americana, lá eles julgam menos de 200, 300 casos por ano. Isso aí é o número que, muito provavelmente, o ministro do STF julga antes do café da manhã num dia de processos. Isso não está certo. Primeiro porque eles não estão exercendo a função primordial, que é a de uniformizar, dar a palavra final sobre a interpretação constitucional, e segundo que eles não são cortes recursais, não devem ser. Então, e tem mais um fator aqui que eu vou acrescentar, que é fundamental.
quem que consegue fazer seus recursos especiais, extraordinários, quem que consegue fazer eles chegarem no STJ e no STF? É o réu que não tem acesso a uma defesa, que vai ficar ali se dedicando com vários advogados dedicados ao seu caso? Ou vocês acham que o crime de rua, aquele banal, aquele do flagrante, vai chegar a tese dele no STF, no STJ, para ele não executar a pena? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. Então, você cria uma disparidade, você quebra o princípio da isonomia ao diferenciar réus que conseguem fazer seus processos chegar até a quarta instância e réus que não conseguem. Simplesmente porque não têm acesso a advogados que queiram, a qualquer custo, manejar recursos nessas cortes, seja porque a Defensoria Pública está soberbada e não consegue dar vazão a todos os recursos necessários. Então, também por isso essa é uma medida necessária, por uma questão de isonomia. Legal, professor. Você mencionou, vim aqui buscar. No STJ, em 2018, entraram 346 mil casos. 346 mil casos novos entraram no STJ em 2018. Em 2019, entraram 374 mil. Só para lembrar o parâmetro de comparação que o Robertson mencionou, na Suprema Corte norte-americana são menos de 200 casos julgados por ano. E a gente está falando aqui de casos que entraram mais de 300 mil. Então, não tem como funcionar. Se não foram aplicadas cláusulas restritivas para só subir casos que representam uma série de outros casos menores que são julgados em primeira instância, casos emblemáticos, muito bem pensados, muito bem decididos, mas não vai ter um judiciário funcional. Como é que funcionou a questão da prisão depois da segunda instância ao longo das últimas décadas? Bom, desde a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal, até 2009, entendia que era, sim, possível prender a pessoa depois do julgamento em segunda instância. A pessoa, depois de condenada e mantida a condenação em segunda instância, a pessoa ia presa. Aí, em 2009, o Supremo mudou o entendimento, julgando um caso, ele passou a entender que a pessoa só poderia ir presa depois do julgamento do último recurso na última instância. E esse entendimento valeu até 2016. Em 2016, já no auge da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal reverte aquele julgamento de 2009 e passa a dizer que pode sim prender depois da condenação em segunda instância. Isso vale até 2019, tem uma mudança de um voto do ministro Gilmar Mendes, ele reverte a posição dele que ele tinha colocado em 2016, e com essa reversão da posição, o que acontece é que, a partir daí, por uma maioria de 6-5, foi assim, um julgamento por uma apertada maioria, se proíbe de novo a prisão depois da segunda instância. Bom, e com essa nova posição no Supremo, qual é a nossa perspectiva hoje? A gente não vê uma movimentação para que esse caso seja redecidido pelo Supremo nos próximos meses, ano. E a melhor solução para isso hoje seria a aprovação da PEC 199, que tramita na Câmara dos Deputados e que prevê o trânsito em julgado depois da decisão em segunda instância, como o Robertson explicou. E vamos falar um pouquinho dessa PEC, Robertson. Não sei se você quer antes conversar um pouco mais sobre o arcabouço teórico, algum princípio, alguma coisa que você queira trazer, algum dado, ou se a gente pode falar já dessa PEC. Eu acho que a gente pode falar da PEC, daí a gente vai pegando outros temas a partir dela, Deltan. Legal. Talvez eu gosto de, às vezes, tentar trazer uma imagem, assim, porque com a imagem fica mais clara. Assim. Uma imagem que eu gosto de utilizar nisso, e antes de trazer essa imagem, eu vou fazer uma ressalva. Eu não acho que o Supremo ou que o STJ... eles são morosos porque os ministros que lá trabalham querem ser morosos. Lógico que não, eles estão, assim, o número de processos que eles julgam é muito expressivo. Eles simplesmente não conseguem julgar num tempo razoável todos os processos que estão lá nas mesas virtuais deles. Então, eu gosto da seguinte imagem, de pensar assim, imagine que a cada minuto no Brasil são praticados, assim, milhares de crimes, de todas as naturezas. Uma boa parte desses milhares de crimes que são praticados, ela nunca vai ser descoberta. Né? Assim, quando descoberta, nunca se vai se descobrir o seu autor. Aí já tirou uma parte dessa faixa. Daí uma boa outra parte dos crimes vai virar um boletim de ocorrência na polícia, uma representação para o Ministério Público e vai se iniciar uma investigação. Um certo número desses casos, você vai chegar a uma autoria
e uma materialidade do crime se vai ajuizar uma ação. E são, assim, todo dia no Brasil, na justiça criminal, são ajuizadas, assim, centenas de processos criminais. Se a gente está falando que a pena só deveria ser cumprida depois de passar por 4 graus de jurisdição, e se a gente está querendo observar um critério isonômico, considerando que assim a nossa legislação infraconstitucional de mais de 180 mil leis e constitucional, vários artigos na Constituição, ela é assim, farta de brechas para você interpor recursos com base em princípios genéricos, enfim, partindo desse pressuposto e de um princípio da isonomia, todas essas pessoas que praticaram crime do Brasil e que foram julgados numa primeira e numa segunda instância poderiam fazer seus processos chegarem, se tivessem defensores para tanto, no Supremo e no STJ. Agora, então, partindo desse pressuposto da isonomia, vamos pensar aqui que todos os crimes praticados no Brasil, descobertos, processados e condenados, teriam que antes passar pelo STJ e pelo STF, pela figura, e aí que eu trago a figura, de 2 funis. Quais são esses funis? Os funis são a agenda dos 33 ministros do STJ, na verdade não são 33, são só das duas turmas criminais, então são menos ministros. A agenda desses ministros das turmas criminais e a agenda dos 11 ministros do Supremo. Todos os crimes do Brasil. O que existe hoje, você dizendo, em termos ideais, se todos tivessem o direito de terem seus casos apreciados pelo Supremo e pelo STJ, é que uma pessoa só iria presa no Brasil por culpa se passasse pela agenda de 11 ministros do STF e dos ministros 33 ou menos ministros do STJ. Isso não é razoável. Isso, assim, beira o ridículo. Não beira, é ridículo isso. Me desculpa aqui pela sinceridade. Você defender uma ideia como essa e achar que ela faz a justiça, que isso defende... É ridículo. Assim, eu tenho vergonha de quem defende isso como razoável. A pessoa não vê assim, uma trave no meio do nariz. Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas de forma clara. Até fiz um chamado, poxa, e parar com lero-lero, sabe? Tem muito lero-lero nisso, desinformação e aquele, não sei se já viram aquele livro, Como Mentir com Estatísticas. É fácil você mentir com estatística, mas a realidade é nua e crua. Uma pessoa tem direito a recorrer sim, tem direito à ampla defesa sim, mas não tem direito a eternizar o seu processo criminal até ele prescrever. Eu acho claro e importante trazer isso. Tem toda a razão. O que se faz é se criar um direito elitizado à impunidade, né? Quem pode pagar por isso vai alcançar a impunidade. Vai ter quem pode pagar por isso vai ser julgado em 4 instâncias, vai ter recursos infinitos, vai demorar 20 anos para chegar ao último recurso. Nesse tempo vai prescrever, é muito provável que consiga uma anulação, se não conseguir prescrever, né? E por aí vai. Concordo, Robertson. Olha só, e o que essa PEC, que é a solução para esse problema, ela faz? Essa PEC 199 de 2019, ela é uma proposta de emenda à Constituição que faz com que o processo criminal ele transite em julgado, ele acabe depois do julgamento em segunda instância. A partir daí, a pessoa continua podendo ir ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, mas ela vai objetivando uma revisão de um caso que já está transitado em julgado. Continua existindo na prática os mesmos recursos que existem, só que o caso, em vez de transitar em julgado, depois de todos os recursos até a última instância possível, o caso vai transitar em julgado depois do exame de fatos, provas e aplicação da lei e sua revisão em segunda instância. É isso na prática que vai acontecer. Ou seja, é muito razoável, é muito justo. Essa PEC, eu vi a redação atualizada do substitutivo, é boa, é um avanço. A única coisa que eu não gostei mesmo, olhando ali, foi o fato de que essa PEC só se aplicaria para novos casos, ou seja, para novas investigações, novos processos, essa PEC se aplicaria, mas não para os casos que já estão tramitando hoje, o que é muito ruim. Isso seria ideal que essa proposta, esse artigo da proposta caísse, mas de resto, é uma PEC muito boa. Ela foi proposta por quem? Pelo deputado Alex Manenti, do Cidadania de São Paulo. Ela tem como relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Quando alguém propõe uma proposta de emenda à Constituição, isso na Câmara dos Deputados ou no Senado vai para uma comissão especial. Foi proposto dentro da Câmara dos Deputados, foi para uma comissão especial de deputados federais. Quem é o relator, que é quem vai trabalhar o texto, vai fazer uma proposta, é o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul. Ele trouxe essa proposta, que é uma proposta boa, ele trouxe um substitutivo à proposta original, deu uma enfraquecida, mas ainda é uma proposta boa. Eu entendo eles fazerem concessões para eles buscarem aprovar. Se for para ser aprovado como tal, é um grande avanço, pode ser uma concessão
que a gente entenda, né? Porque você vai trazer um grande avanço, ainda que se aplique só para o futuro, vai ser um grande avanço para o futuro. E agora, do que depende o avanço disso? Depende de o presidente da comissão especial, que é o deputado Aliel Machado, aqui do Paraná, do PSB. Alô Paranaenses, é um deputado aqui do Paraná, da região de Ponta Grossa, no Paraná. Depende que o deputado Aliel Machado, que é o presidente da comissão, coloque o parecer do relator Fábio Tradi em votação. Ele precisa colocar isso em votação para que seja votado. Em seguida, aprovado na comissão especial, vai para o plenário da Câmara dos Deputados, vai depender então, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e aprovado isso na Câmara dos Deputados, isso vai para o Senado Federal. Isso depende, claro, de uma prioridade e agenda dessas pessoas. Agora, quando a gente fala de justiça criminal e tendo visto tudo que a gente viu na Lava Jato ao longo dos últimos anos, a corrupção que graça no país, a gente precisa colocar um torniquete nisso. A gente precisa fechar essa torneira para onde escorre o dinheiro público. E isso passa, sim, por uma justiça criminal efetiva. Não é o único caminho, não é a única solução. A gente precisa de outras mudanças mais profundas que ataquem as causas também da corrupção. Mas isso é necessário. Você mudar a equação de risco e de custo-benefício da corrupção é absolutamente necessário para a gente reduzir a corrupção no nosso país. E hoje, então, se você, se eu, se o Robson, como cidadão, a gente quer que essa PEC avance, a PEC 199 de 2019, se a gente quer que avance, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para o deputado Aliel Machado, que é o presidente da comissão, colocar isso em votação na comissão. Uma vez aprovado, a gente vai pedir para o presidente da Câmara dos Deputados, e eu deixo aqui o meu pedido pessoal para o deputado Aliel Machado, para que coloque essa PEC em votação. É algo que os brasileiros, em geral, querem. A gente escuta, a gente vê uma demanda existente por mais integridade e contra a impunidade. A gente não quer viver no país da impunidade. A gente quer viver num país em que a justiça funcione de modo igual, de modo justo, com respeito à ampla defesa, aos direitos humanos, mas que funcione contra todos os criminosos, não só contra o pobre, mas também contra o poderoso. Excelente, doutor. E eu acho bacana, a gente está falando aqui de uma série de obstáculos na luta contra a corrupção. Eu acho legal a gente reconhecer o seguinte, pessoal, não existe mudança, não existe resolução do problema sistêmico da corrupção no Brasil que não por intermédio do parlamento. Não existe solução que não por intermédio de medidas estruturais. Não existe um caso na justiça que seja capaz de realmente mudar esse cenário que hoje tanto nos magoa, que tanto causa prejuízo à nação. Então, eu sei que, por vezes, é uma tendência do ser humano generalizar, mas eu queria fazer aqui uma ressalva que é importante a gente reconhecer os políticos que estão buscando o aprimoramento da legislação criminal, os políticos que estão buscando um bom debate, estão colocando as coisas de forma clara. A gente não pode colocar todos os políticos como se fossem um perfil só, entende? Então, do mesmo modo que existem políticos lá que estão sendo processados, já alguns condenados criminalmente, alguns que, assim, por suas manifestações públicas se colocam contra uma série de medidas imprescindíveis para o combate à corrupção, existe aqueles que são justamente o contrário, que são pessoas que estão comprometidas, estão colocando medidas importantíssimas. O Deltan citou dois deles aqui que estão participando dessa comissão. Eu tive a oportunidade de ler o relatório do Fábio Tradi, um relatório muito denso, com uma série de questionamentos profundos. Depois eu vou até postar lá no meu perfil o link para vocês acessarem esse relatório. Ele tem 58 páginas. Ao mesmo tempo que ele tem 58 páginas, ele está bem direto ao ponto. Eu recomendo muito a leitura de quem ainda tem um pé atrás com a prisão em segunda instância. Está muito legal. Como o Deltan colocou, o ato de legislar ele envolve muitas vezes concessões recíprocas para se conseguir uma maioria. E pode ser que a gente veja aqui uma fragilidade ou outra, podemos debater isso, mas assim, o cerne da PEC 199 está muito legal. O deputado Manente, ao propor essa medida, ao buscar sempre trazer ela para a discussão pública, ele faz um belo trabalho também. Então, eu acho que é importante, se a gente quer mudar o Brasil por meio de mudanças realmente necessárias, se a gente quer reconhecer a corrupção como um problema complexo, que demanda soluções efetivas, a gente tem que reconhecer aqueles que estão fazendo um bom trabalho no parlamento. Eu acho que essa é uma oportunidade para isso também. Então, não podemos colocar tudo como se fosse uma coisa só, que ninguém presta. Isso não é legal. A gente tem que diferenciar e valorizar aqueles que estão buscando realmente mudar o sistema. E isso é bem importante. Queria só fazer essa ressalva aí, Deltan. Legal, bacana. Eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal até elogiando alguns deputados
que tem lutado contra a corrupção no parlamento. Acho que tem que existir esse reconhecimento, isso é muito importante. Eu não vou mencionar o nome de ninguém aqui, mas nos comentários estou vendo o pessoal lembrar de algumas pessoas que estão trabalhando pela aprovação dessa PEC, que é muito importante. E realmente o relator, o Fábio Tradi, ele captou o sentimento da sociedade quando ele trouxe, por exemplo, uma fala da professora Maria Tereza Sadek. Ele colocou o seguinte, que ela, citando ela, né? Ele colocou que a justiça se transformou em uma questão percebida como problemática por amplos setores da população, da classe política e dos operadores do direito, passando a estar na agenda de reformas. E disse ainda que tem diminuído consideravelmente o grau de tolerância com a baixa eficiência do sistema judicial e, simultaneamente, tem aumentado a corrosão do prestígio do judiciário. E ela segue dizendo que, de fato, as instituições judiciais, apesar de há longo tempo criticadas, saíram da penumbra confortável e passaram agora para o centro das preocupações. E se acentuaram as críticas e a queda dos índices de credibilidade. Vejam que o judiciário está realmente sob holofote, ele não está prestando a jurisdição de acordo com o preceito constitucional do direito ao julgamento num prazo razoável do processo. Ele não está garantindo justiça material nos casos criminais em razão dessa demora. Rui Barbosa colocava que justiça lenta é injustiça institucionalizada. A gente tem um cenário de injustiça institucionalizada relacionado à lentidão e nós precisamos mudar isso. E qual é o caminho para mudar? Um seria a reversão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas a gente não está vendo isso no curto prazo. Outro caminho é a aprovação da PEC 199 de 2019. E se nós queremos mudança, mais uma vez, a gente não pode ficar esperando que ela caia no nosso colo como brasileiros. A gente tem que construir o país em que a gente quer viver. Por isso que a gente está fazendo essa live, por isso que a gente está trazendo informação, para que você saiba quem você pode cobrar, como você pode agir, aonde você pode reclamar, para quem pedir. Nós precisamos hoje que, especialmente, o presidente da comissão, o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, coloque em votação essa PEC. E, para isso, se você quiser também, a gente precisa agir, a gente precisa pedir, nos manifestar, nos posicionar. Amanhã eu vou estar fazendo uma live sobre autismo. E o tom é o mesmo, gente. Se a gente quer mudanças do sistema, se a população não está sendo adequadamente atendida num direito essencial à saúde, um tratamento adequado para autismo, não adianta a gente ficar esperando que a solução venha de cima para baixo. A gente tem que nós precisamos nos articular como cidadãos e construir essas soluções e buscar as pessoas responsáveis por implementar essas soluções e cobrar delas, propor, construir, levar informações e pedir a mudança do estado de coisas. A gente precisa se envolver mais como cidadãos. É assim que a gente vai ter mudança no nosso país. É isso aí, doutor. É isso aí. Não é pedir demais, pedir para que tenha uma justiça que respeite o direito, de um lado, dos réus investigados e, do outro lado, o direito da sociedade, né? O direito à segurança. A gente não pode jamais deixar de considerar o seguinte: se um processo, por exemplo, de um grande corruptor, alguém que ocupa uma posição de destaque econômica ou política, enfim, pelo cargo público ou político ou econômico que ele ocupa, se o processo de corrupção por ele demora 10, 15, 20 anos, talvez até a prescrição, durante todo esse tempo, ele, nessa interpretação atual do direito brasileiro, ele vai poder fazer tudo como se nada tivesse acontecido. Então, se ele for um parlamentar, ele vai estar legislando nesse tempo. Se ele for um empresário corruptor, ele vai estar corrompendo nesse tempo. Isso não é legal. Isso não é legal porque, assim, uma outra função da justiça criminal é você, enfim, retirar essas pessoas, ressocializá-las, permitir que elas tenham, assim, a dimensão do comportamento prejudicial que elas tiveram. Então, a efetividade, a duração razoável do processo é fundamental. Uma justiça que tarda 15, 20 anos não é justiça, né? Isso é óbvio. E um outro ponto que eu acho, assim, eu não canso de dizer, todas as democracias consolidadas do mundo, juiz de primeiro grau é respeitado, não é o ministro Nelson Jobim gosta de uma expressão que eu acho fantástica. No Brasil, o juiz de primeiro grau é juiz de passagem. Juiz de passagem, gente. Juiz que, assim, decide, mas tudo bem, eu recorro, a tua decisão um pouco impõe. Isso não é legal.
assim, a gente tem que guardar deferência para as decisões judiciais de primeiro, de segundo grau, para as instâncias ordinárias. Isso fortalece o Poder Judiciário como um todo, isso traz segurança jurídica. A gente não pode viver num sistema onde o primeiro grau é simplesmente um degrau que pode ser derrubado na instância seguinte, né? Então, a gente precisa levar essas coisas, se colocar essas coisas para todos refletirem, né? As mudanças que a gente precisa são complexas, a gente não pode tratar de forma simplista, né? Assim, Robertson, você trouxe um ponto que eu queria colocar fazer uma comparação, tá? Imagine que você mora num prédio e que tem vários moradores e vocês elegem um síndico e que vocês descobrem várias evidências robustas e que esse síndico está roubando o prédio, está roubando todos vocês. A questão é, você vai deixar esse síndico continuar sendo síndico ao longo dos próximos anos, provavelmente voltando à posição de síndico no futuro? Não. Você vai querer tirar ele imediatamente. Se você tem evidências robustas de que ele está desviando o dinheiro do prédio, você vai tirar ele daquela posição. Se a gente faz isso no nosso prédio, na nossa casa, quanto mais a gente tem que fazer quando a gente está falando das pessoas que governam o nosso país, que têm acesso a muito mais dinheiro, que governam um número de pessoas muito maior e que estão fazendo isso para o próprio bolso e não para o benefício da sociedade. Então, a gente precisa tomar, a gente não pode mais aceitar, a gente não pode ser tolerante com a corrupção. Nós temos que fomentar uma cultura de integridade no nosso país e precisamos mudar o nosso sistema jurídico para que essas pessoas que praticam grande corrupção elas possam ser retiradas da vida pública e dessas posições de confiança, porque elas não merecem a confiança que é natural e que é intimamente relacionada a essas posições da sociedade. E eu queria já nos encaminhar para o encerramento. Eu e o Robertson, a gente combinou, a gente prometeu um outro que a gente ia ser mais breve, a gente já quebrou o nosso tempo que a gente tinha programado, de pouco mais de meia hora, a gente já está se estendendo, mas eu queria encerrar e queria deixar com você, Robertson, mais uma vez, a mensagem final dessa live, o que você gostaria de dizer para as pessoas sobre a prisão em segunda instância, sobre como elas devem agir na vida e cidadania em relação a essa PEC em particular. Poxa, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui, os comentários são sensacionais. Eu acho que, como você colocou, Deltan, essa é uma causa que depende de todos nós. A paralisia, a desesperança não vai nos levar a lugar nenhum. Então, a gente pode pensar em uma série de passos concretos para trazer esse nosso anseio enquanto cidadãos brasileiros de priorização nessas medidas, como o encerramento do foro privilegiado, a prisão a partir de condenação em duas instâncias. Nós precisamos levar isso ao conhecimento dos nossos representantes políticos, mostrar que isso sim é uma questão prioritária e até mostrar para eles o seguinte: com o parlamento brasileiro aprovando medidas como essa, fundamentais para o enfrentamento da corrupção, vai ter um poder simbólico enorme para o empoderamento do parlamento, mostrar que o parlamento está, sim, consciente, está antenado com o que está acontecendo na sociedade e está ecoando a voz dos brasileiros no exercício da função de legislar. Então, nós temos vários canais para conversar com os nossos representantes políticos, nós temos e-mail, nós temos redes sociais, nós podemos convocá-los, pedir a priorização dessas medidas, pedir que eles façam coalizão com outras pessoas, outros parlamentares que também defendem essas medidas, e com isso a gente consegue movimentar. Eu queria só fazer talvez um pedido aqui. Se vocês estão gostando dessas lives, seria bem interessante que a gente conseguisse ampliar essa rede de debate, de reflexão sobre os obstáculos na luta contra a corrupção no Brasil. Então, se você puder marcar aí pessoas na live ou nos posts seguintes, acho que tanto o Deltan quanto eu vamos tentar postar depois a live na íntegra. Se você puder marcar as pessoas, não só para que elas vejam esse vídeo de hoje, mas também para que elas possam participar da próxima live, acho que seria super interessante. Quanto mais pessoas engajadas e debatendo esses temas, melhor eu penso para o Brasil. E assim, fiquem completamente à vontade também para nos mandar sugestões de temas próximos, nos mandar assim, ponderações. Olha, eu achei que você não considerou tal argumento, que tal você tratar na próxima live. A gente quer interagir com vocês, a gente quer ouvir, a gente quer um canal de comunicação de ida e vinda. Então, muito obrigado por todos aí. Mais uma vez, especialmente para você, obrigado pela oportunidade e pelo convite para participar. Legal, pessoal. Eu que agradeço. Isso aí, pessoal. Comentem mesmo, nos peçam coisas. Infelizmente, os comentários agora da live eles não ficam disponíveis depois por alguma razão. Eu vou disponibilizar esse vídeo, essa nossa live, de modo permanente lá no Instagram.
depois vou passar para o YouTube também, mas infelizmente os comentários se perdem por alguma razão. Até pesquisei, não vi nenhuma solução para esse problema. Então, se você quer chamar alguém, minha sugestão é que você deixe como comentário do vídeo que vai ficar salvo. Nos coloque lá também questões, perguntas, pontos, sugestões de temas. E a gente volta na próxima terça-feira. A gente quer levar essa live permanente toda terça-feira, às 7 horas, por algum tempo, para trazer informações e conscientização para exercício dos nossos direitos como cidadãos brasileiros. Queridos, mais uma vez, obrigado pela presença, por vocês estarem conosco nesse esforço coletivo contra a corrupção e seguimos trabalhando juntos nessa direção, de um país mais íntegro e melhor. Um grande abraço a todos.